e hoje tem assuntos muito interessantes para que a gente venha discuti-los. Vamos lá. Uma pergunta do Facebook, né? Então, é uma pergunta que foi colocada nos comentários do Facebook, tá? É GB, o nome da pessoa. Então, olá, boa tarde. Meu filho se tratou na Cruz Vermelha de Nova Iguaçu entre 2016 até 2019 sem nenhuma melhora. Ele tem rinite alérgica, ou seja, ele se tratou numa unidade do projeto, está dizendo que não houve melhora do quadro de rinite. Usava Avamis, Montelukast e várias vacinas, né? Levei em outro médico, ele mandou parar tudo. Meu filho usa budesonide, também não resolve. Já usou todo tipo de medicação passada por médicos. O otorrino diz que o problema do meu filho é alérgico. Já fez tomografia 2 vezes, uma esse ano. Por favor, me ajude. Teste alérgico foram 3 e raio-x 2. Isso realmente é muito complicado. Vamos lá. Então ele passou por vários tratamentos, né? Não foi somente pelo nosso projeto, e não houve uma melhora do quadro clínico. Então a primeira coisa que a gente precisa ver com bastante atenção é se você fez o controle ambiental. Então assim, o tratamento ele é extremamente importante. O uso da medicação ele vai modular o seu organismo, vai fazer com que o seu organismo tire o processo inflamatório, você respire melhor pelo nariz, pela boca, pela garganta, pelas vias respiratórias. Então a medicação é extremamente importante, o uso das vacinas também é muito importante, vai ensinar o seu organismo não tendo processo alérgico, mas se você não fizer o controle de ambiente dentro da sua casa, esses tratamentos que são aplicados pelo médico, que são orientados pelo médico, eles podem ser pouco eficazes. Porque o tratamento da alergia ele consiste num tripé terapêutico, ele consiste no controle ambiental, ele consiste nas vacinas dessensibilizantes, caso você tenha indicação para as vacinas, tá? E ele consiste também na medicação sintomática, o remedinho de nariz que você usa, aquele remédio, aquele corticóide nasal, que não faz mal, que você pode usar durante um bom período, as medicações orais, os antihistamínicos, os antileucotrienos, ou seja, as medicações para o controle do processo alérgico. Então, se você não segue o tripé terapêutico, o tripé é o seguinte, são 3 perninhas. Se ele não tem uma perna, o tripé ele não consegue se sustentar, ele cai. Então, uma das pernas do tripé terapêutico é o controle ambiental. Se não houver controle ambiental, a gente nem continua o tratamento. Tá? Isso é uma orientação que nós damos aos pacientes. O paciente inicia o tratamento conosco, nós orientamos, mas tem que fazer o controle ambiental. O que é o controle ambiental? Tirar tudo aquilo que tem poeira dentro da sua casa, tudo aquilo que acumula ácaro, poeira, mofo, pelo de animal, pena de pássaros, né? Ou seja, vários tipos de substâncias que acumulam a poeira, que acumulam o ácaro, mas que ao mesmo tempo eles servem de alimento também para o ácaro. Eles não acumulam somente, eles servem de alimento para o ácaro e a própria substância pode ser a responsável pelo processo alérgico. Ou seja, quando você tem, por exemplo, algum produto de origem animal, que é feito com pele de animais, aquele produto em si, suponhamos uma pele de carneiro, tá? Você tem um cobertor de pele de carneiro, aquela pele em si ela é potencialmente alergênica, então ela pode causar uma sensibilização alergênica no paciente. E além disso, aquele pelo que tem no seu colchão, no seu cobertor de origem animal, aquele pelo também ele serve de alimento para o ácaro, porque ele é rico em queratina. E o ácaro, que é aquele bichinho que causa o processo alérgico, parente das aranhas, dos aracnídeos, microscópico, a gente não vê, mas é um parente da aranha, tá? Ele se alimenta basicamente de queratina, então ele, para sobreviver, ele precisa de queratina. E o pelo do animal, a pena das aves, a pele do ser humano, todos eles são riquíssimos em queratina. Então, se você puder evitar todo tipo de material de origem animal e substituí-las por sintéticos, já vai ajudar bastante. Porque, primeiro, você não vai ter um material que vai te causar o processo alérgico diretamente. E, segundo, esse material não vai alimentar o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico respiratório, e, consequentemente, ele não vai se multiplicar adequadamente. Tá? Então, retirando todos os produtos de origem animal já é uma grande coisa. Segunda coisa, forrar o colchão e travesseiro. Você tem que pegar o seu colchão
o seu travesseiro e forrar com material impermeável do tipo Napa ou PVC. Ou seja, tem que ser um envoltório completo, que pegue toda a estrutura do colchão e travesseiro, não adianta só forrar parcialmente, e tem que ser um material impermeável. O ideal sempre é Napa ou PVC, mas se não tiver dinheiro, pega um plástico grosso e cobre o colchão e travesseiro com plástico grosso. Por quê? Qual é o motivo disso? Primeiro, você vai fazer uma barreira entre seu nariz, o colchão e travesseiro. E o colchão e travesseiro é o lugar que mais tem pele descamada. E como nós falamos anteriormente, a pele do ser humano ela é riquíssima em queratina. E a queratina, por sua vez, serve de alimento para o ácaro. Então, quanto mais tempo você ficar sobre o colchão e travesseiro, essa pele vai descamar, ela vai roçar no colchão e travesseiro, a sua pele, e consequentemente ela vai penetrar no colchão e travesseiro, servindo de alimento para o ácaro. Então o ácaro, com o passar do tempo, ele vai se multiplicando de uma tal forma que ele aumenta, inclusive, ele duplica, triplica o peso do colchão e travesseiro, devido à quantidade de ácaros que é formada ali, que se multiplicam e que morrem, e as fezes deles que ficam acumuladas. Ou seja, você fica extremamente alérgico a ele, a decomposição dele e principalmente as fezes do ácaro. Então ali está cheio de fezes de ácaro, é uma coisa até muito nojenta. Então, de certa forma, fazer uma cobertura impermeável, você evita que a sua pele descame, penetre no colchão e não sirva de alimento para o ácaro, e além disso, você faz com que o seu nariz ele não entre em contato com o colchão travesseiro. Tá? E outra situação, além disso, retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, ou seja, retirar tudo aquilo que acumula de poeira, forrar o colchão travesseiro e também evitar produtos com cheiro forte. Não adianta você iniciar o tratamento se você não retirar sabão em pó, amaciante de roupa, desinfetantes em geral com cheiro forte, ou seja, tudo aquilo que tenha fragrâncias fortes devem ser evitadas e ser substituídas justamente por sabão de coco, por detergentes biodegradáveis, ou seja, por substâncias que tenham o mínimo de agressividade possível. Todos os pacientes que frequentam o nosso projeto recebem um guia de controle ambiental. Esse guia do controle ambiental explica detalhadamente o que precisa ser feito, quais são os produtos químicos que podem ser utilizados e aqueles que não devem ser utilizados. Então, só dando uma palhinha, para lavar sua roupinha, não use sabão em pó com cheiro forte, nem amaciante. Troque sabão em pó sempre por sabão de coco. Sabão de coco pode ser líquido, pó ou barra. Para barra, como é que você vai fazer para usar a máquina de lavar? Você pega um ralador e rala o sabão no ralador, e esse sabão ralado você joga dentro da máquina e você vai conseguir lavar sua roupa bem a um custo muito mais baixo. E no lugar onde teria o amaciante de roupa, você pode usar o vinagre de maçã, que o vinagre de maçã ele desinfeta a roupa e ao mesmo tempo ele amacia a roupa também. Tá? Em relação aos produtos químicos que a gente usa, né, água sanitária, desinfetantes, assim por diante, pode ser substituído por vinagre, álcool a 70, e você pode lavar o seu chão também com o próprio sabão de coco líquido, pó ou barra, que tem uma ação desinfetante bastante importante. Então isso vai tirar o processo irritativo do alérgico e, consequentemente, ele vai ter menos crises, menos reações. Porque você imagina, se você tiver na sua pele, tem uma ferida aqui, fez uma ferida na pele. Aí você, nessa mão aqui que tem a ferida, você joga álcool ali. Esse álcool na ferida vai arder, logicamente, mas na mão que não tem a ferida não arde. Então a mesma coisa acontece com o nosso nariz. Se a gente já tem um processo alérgico, uma inflamação do nariz, uma inflamação das vias aéreas, do pulmão e de tudo isso, e a gente entra em contato com essas fragrâncias têm uma ação irritativa, então elas potencializam, elas pioram o processo alérgico, eles pioram as crises, entende? Então você não pode dar mais gasolina para o incêndio, né? Então evite o máximo isso, e lógico, depois que você ficar controlado, talvez você reintroduzir esses produtos numa mucosa desinflamada, uma mucosa sem um processo inflamatório prévio, talvez você consiga se adaptar bem, tá bom? Então eu acho que está dado o recado. Deixa eu falar uma coisa em especial para você, GB. É o seguinte, nós estamos à disposição novamente, você pode vir falar diretamente comigo, que eu vou cuidar do caso do seu filho, tá? Vou ver o que está acontecendo com ele para a gente poder conduzir da melhor forma. Tá? Eu vi que ele se tratou na Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, mas você pode entrar em contato com a central de atendimento e pedir para ele
me procurar, tá? Que a gente vai analisar de perto esse caso. Vamos lá.